Helena, é possível saber ou perceber como é que tem evoluído a nossa relação com o dinheiro, a relação das pessoas com o dinheiro ao longo dos tempos? Eu não sei qual é que é a tua posição sobre os relacionamentos amorosos, mas digamos que esta é uma relação poliamorosa. Porque nós realmente aderimos muito, mas mesmo muito, aos pagamentos Hum, eletrónicos, mas mantemos a relação tradicional lá atrás com o dinheiro físico. Portanto, aderimos a novas relações, mas não abandonamos a anterior. Portanto, do ponto de vista moral, não sei o que é que há hum. que pensar sobre isto, mas é assim e tem sido uma relação ou um relacionamento muito conveniente. Agora já só estou a falar aqui dos pagamentos e do dinheiro e de mais nada, hein? Muito, muito, muito conveniente. Aliás, nós temos em Portugal uma espécie de pergunta que eu acho que a par daquela, se o pudim é caseiro, faz parte assim do nosso conjunto, do nosso paradigma Hum. de frases, frases tipicamente portuguesas, que é paga em cartão ou em dinheiro, não é? Nós estamos aqui a assinalar hoje, esta é uma pergunta que só podemos fazer há alguns anos, porque na verdade, nós estamos a fazer este programa hoje, porque ali por 1985, por estes dias em que estamos agora, ultimavam-se a instalação de uns equipamentos, até então mais ou menos desconhecidos dos portugueses, e os equipamentos, por exemplo, um estava no Rossio, outro na Rua do Bom Jardim, no Porto. Eles só vão mesmo começar a funcionar no dia 2 de setembro. Por esta altura, presumo que estariam nas suas fases de instalação e testes. E eles, quando chegam ao contacto com as pessoas a 2 de setembro, só estavam disponíveis das 7 da manhã à 1 hora da madrugada do dia seguinte. Portanto, eram desligados ou desconectados entre a 1 e as 7, ou não estavam acessíveis aos cidadãos, e estamos a falar das caixas multibanco. Eles começaram com funcionalidades diferentes, muito, muito menores do que aquelas que se vêm a conhecer depois. Por exemplo, só em 89 é que se puderam começar a pagar contas, transferir dinheiro só a partir de 92, porque até lá era só ao balcão, Hum. e como se calculará gratuitamente, não é? Depois, nós, a partir daí, tem sido sempre, sempre, sempre em crescimento. Nós temos, por exemplo, neste momento, para que se perceba, o número de pagamentos de serviços em 2009 foram 60, 2019 foram 68 milhões. Também temos milhões, também se contam na casa dos 69 milhões as transferências, portanto, há todo um universo que cresceu muito rapidamente. Hoje estamos com mais de 12 mil caixas multibanco em 2023. Aliás, há aqui sempre um problema. Sempre que damos um número, temos de perceber em que ano é que estamos. É Porque, por muito exemplo, estes diverso? números que eu dei para as operações de transferências em 2019 Hum. já está desatualizado. Depois temos aqui, por exemplo, teremos neste momento, ou tínhamos em 2023, 12.501 caixas multibanco em Portugal, e este número tem um problema, é que pode ter tendência, ou está a ter tendência, para decrescer, o que também faz sentido que nós podemos passar a pagar através de outros meios, nomeadamente do MBWay, o tal que só chega em Uhum. 1985, também porque há muitos terminais de pagamento, mas autónomos, mas e também por uma outra razão, como tem diminuído o número de dependências bancárias, muitas vezes o multibanco, a caixa multibanco estava na dependência Uhum. bancária, e isso leva a que em Portugal nós temos uma cobertura excelente de ATMs, mas 99% dos portugueses têm um ATM a menos de 5 quilómetros da sua casa, por isso agora pode-se discutir se é em linha reta, se é por Uhum. estrada, e isso faz Sim, toda a diferença, claro. mas quando saem muitas vezes as dependências bancárias, vai-se embora a É a única caixa. caixa multibanco. E é claro que nós podemos fazer alguns pagamentos e fazemos pagamentos nos terminais dos supermercados e tudo isso, mas depois há operações que não podemos O fazer. dinheiro o dinheiro Isto o dinheiro é sempre na caixa. isto tornou-se de tal forma importante que no Congresso das Freguesias, da Associação Nacional de Freguesias, em 2022, os autarcas presentes reivindicaram multibancos. Entre as suas Uhum. reivindicações estava a reivindicação de multibancos em todas as freguesias. E aqui entra-se numa grande, grande, grande discussão, que é se aquilo que os bancos exigem de contrapartidas para colocar uma, uma caixa multibanco. Porque aqui
em Lisboa calcular-se-á que não existem, mas depois se queremos colocar uma caixa multibanco num determinado local, e não são apenas contrapartidas de pagamento, é de construção de Uhum. estrutura e, Da portanto, segurança também? exatamente. Isso, aliás, levou a uma discussão muito grande aqui em Lisboa, num bairro social, de onde saiu a única caixa multibanco e, a dado momento, houve mesmo essa discussão se a esquadra da PSP saísse, que era o caso, eles também deixavam de ter caixa multibanco. E, portanto, parafraseando algumas das coisas que as pessoas disseram na época, então agora vamos ter de viver de dinheiro emprestado, não é? Portanto, existe esta questão. Depois, em outubro de 2015, estas coisas chegam sempre nos outonos, não é? Chegou o MBWay, ele tinha estado já em testes em 2014, e aí a coisa é mais ou menos vertiginosa. O MBWay atinge em 2024, se não estou em erro, 6 milhões de utilizadores, em média por mês são mais de 70 milhões de operações, portanto foi uma adesão, também ela, muito, 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 muito forte. Segundo o Banco de Portugal, que faz relatórios muito interessantes sobre isto, existiriam em 2022 389.300 terminais em funcionamento, e os terminais é um universo muito, muito, muito mais vasto. Os portugueses também ainda, segundo o Banco de Portugal, fazem 9 milhões de pagamentos com cartão por dia, o que dá um pouco conta da vastidão de tudo isso. E eu agora quero corrigir aqui exatamente um número que eu dei quando apresentei o programa de manhã, que era sobre o número de cartões que nós temos, os tais Uhum. cartões que chamamos multibanco, podem ser débito, crédito. Não convém usar os de crédito como se fossem de débito, mas pronto. E que era, eu tinha dado de uns anos anteriores, mas os números que eu tenho aqui mais recentes são muito acima, ou seja, nós teremos neste momento 26,3 milhões de cartões. Ou seja, nós temos cada um de nós tem em média 2,5 cartões de pagamento. Portanto, quer dizer que temos, alguns de nós, Uhum. vários cartões que não estamos a utilizar. Este crescimento dos meios de pagamento é tal que, e a isto ainda há que juntar agora o contactless, que sobretudo tem um grande desenvolvimento após a pandemia, e faz também do nosso telemóvel um meio de pagamento. Por exemplo, estes dados estão no tal relatório do Banco de Portugal, o impacto da invasão da Ucrânia percebe-se também nos meios de pagamento, porque a certa altura temos cartões a fazer transferências e pagamentos, ou transferências para a Ucrânia, ou pagamentos com cartões ucranianos, ou seja, acaba a repercutir-se Uhum. dá para perceber as coisas da política, da geopolítica, às vezes por isto. Agora, é claro que esta posição, e eu sei que o António, que é um António Costa, que é o jornalista que nós temos aqui em estúdio, que só vai poder estar na primeira parte do programa, mas ele não vai sair daqui sem falar disto, Vou que tentar. é a posição dominante da CIPES, que é a entidade que gera tudo isto. Uhum. Ela possa uma multa gigantesca, Sim. um processo da CIBS ao Banco de Portugal. Isto tem muito a ver com aquilo que se considera ser, sobretudo os estrangeiros que chegam cá e não estão habituados aos nossos Uhum. costumes, não é? E que consideraram que a posição da CIBS, que é a entidade gestora, que era uma posição dominante, quase monopolista, e aí estou a citar uma A expressão da concorrência. Autoridade da Uhum. Concorrência, uma multa que para a CIBS devem ser trocos, 14 milhões, não é? Não é assim tão pouco. Não é Pronto, assim tão pouco. pois, sabes que nesse montante eu já tenho dificuldade em avaliar, vai lá saber-se porquê. E pronto, e um processo de CIBS ao Banco de Portugal que agora corre, mas isso depois ficará aqui para o António. E com tudo isto, nós chegamos aqui, porque eu comecei por falar de amor, porque nestas coisas Sim. do dinheiro, o amor Há o costuma amor ao andar, dinheiro, não é? e que é, nós temos realmente esta relação amorosa com os meios de pagamento eletrónicos, mas e o dinheiro, o tal dinheiro físico? Aí também nos dizem que se calhar na Europa somos muito distintos dos povos do Norte, que é aqueles com quem querem sempre que nos comparemos, não é? E que realmente ainda pagamos o peso, adoro estas expressões, o peso dos pagamentos em numerário continua elevado.
revelando a dualidade cultural do país entre a tradição do dinheiro físico e a inovação digital. Pronto, a questão é que não, mas é uma questão de não sermos suficientemente inovadores, ou seja, nós somos muito inovadores, aderimos muito bem a estes pagamentos, temos um excelente multibanco, quando se tenta levantar dinheiro noutros países às vezes percebe-se isso, mas depois continuamos a querer fazer ali os tais pagamentos que se fazem a dinheiro que não se fazem com cartão. E aí já deixamos de ser inovadores, já voltamos. Isto se calhar tem a ver com Tem essa vários relação com o fatores, dinheiro, não não é? Pois é, também terá a ver Temos com pouco e, portanto, tendemos a agarrar-nos ao dinheiro que Pois, temos também físico. há uma Físico. outra coisa que também se poderá, que eu gostaria também que se abordassem, que é nós, quando pagamos a dinheiro, somos mais contidos, porque o vemos, não é? Sim, sim. E, portanto, é por aí. E depois, o que é que isto representa em termos das nossas liberdades, termos todos os nossos pagamentos e movimentos de dinheiro passíveis de serem rastreados. Também, claro, já sei, temos a questão da economia paralela Claro. e outras coisas ainda mais complicadas. Portanto, é disso tudo que vamos falar. Eu hoje falo muito pouco. O Alexandre porque temos muitos convidados.